Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Mas vamos lá. Eu diria que não fosse antes, mas que agora oficialmente o Ministério da Educação é um circo. É um circo não, talvez um zoológico, porque é cada animal que vai parar nesse cargo que chega a dar desgosto. Por que eu estou dizendo isso? O atual ministro da Educação, excelentíssimo Milton Ribeiro, que, diga-se de passagem, é doutor em não sei o que, não sei das quantas, que eu também nem perdi meu tempo, porque para falar uma coisa dessa não deve ser um doutorado muito bom, não. Pastoríssimo, né? Tudo que ele faz deve ser em nome de Jesus. Solta a seguinte pérola quando perguntado sobre políticas de educação sexual nas escolas, tema que eu já abordei. Vou deixar aí no card, você dê uma olhadinha. Tenho certeza que se você tiver dúvidas a respeito, não terá mais. Mas ele solta a seguinte pérola, não vou falar exatamente o texto dele, mas ele disse basicamente que homossexualismo é coisa de famílias desajustadas. É fruto de famílias desajustadas. Que é falta de pai ou de mãe. Vejam só que absurdo, né? Eu fico pensando na gigantesca parcela da população que ele ofendeu. Que olha só que situação estranha. Quando ele falou que essas palavras belíssimas, poéticas, todas as famílias que a gente não sabe qual é o critério dele para dizer que família é ajustada e que família é desajustada. Mas enfim, toda família desajustada vai originar filhos homossexuais. Então eu imagino quantas famílias, por exemplo, que tem presente só o pai ou só a mãe, ou jovens, né, crianças que foram criados por avós e que são heterossexuais, devem estar pensando de onde essa criatura, esse ser gaga, que deve estar gaga, tirou essa situação. E por outro lado, também fico pensando nas famílias super bem estruturadas, que receberam a melhor educação, que tem papai e mamãe dentro de casa, papai e mamãe, cachorrinho, enfim, aquela família da propaganda de manteiga, que tem filhos homossexuais pensando, esse cara tá dizendo que meu filho é homossexual porque eu sou um mau pai, uma mãe ruim, ou porque a minha família é desajustada? O que esse tiozinho tem na cabeça? Ele é retardado? O que ele come de manhã? Acho que ele vê um negócio marrom ali, ele acha que é Nutella e come. Enfim, perdão pela expressão chula, mas não dá não deu pra segurar. Mas vamos lá. Mas partindo desse princípio, dessa frase estúpida que ele falou, será que a homossexualidade é doença, é fruto de fato de um desajuste ou de alguma questão mal resolvida do ser humano? Tem muitas teorias que falam sobre isso. As mais difundidas são a teoria genética, de que haveria um gene que passa adiante, levando a homossexualidade, ou de que seria uma formação, uma construção do ser humano. De qualquer maneira, essas duas teorias, que não são muito aceitas, elas tratam a homossexualidade como uma característica do ser. Não é uma doença, não é uma coisa que precisa ser expurgada. É simplesmente uma característica do ser humano. As pessoas que dizem que não é... Como é que eu vou dizer? Não é correto, embora eu acho que esse mérito não vale nesse caso, dizem, por exemplo, que não é natural, que não é da natureza. Bem daquela coisa de o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem, blá 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 blá, toda aquela baboseira religiosa. Aí quando eles vêm com esse argumento de que não é natural, a ciência aplica o seguinte argumento: não, peraí, não é natural, mas na natureza, de onde deriva essa palavra, observamos comportamentos homossexuais nos animais. Quando a ciência dá esse contra-argumento, o povo fala: não, mas você quer comparar o ser humano com o animal? Uai, nós estamos falando de comportamento natural, de coisas da natureza. E eu me lembro de uma época que teve um pessoal que falava assim, era uma espécie de um meme bem macabro, que dizia assim:
não reproduz, como se a prática afetiva sexual fosse somente para fins de reprodução. Então você está dizendo que, por exemplo, idosos não têm direito à sexualidade, porque motivos óbvios, ou que pessoas que não podem ter filhos, não podem ter, independente do motivo, não podem ter vida sexual. Então tem lá a garota de 24 anos, feliz, apaixonada, ela não pode ter relação sexual com o marido, vamos supor que ela já é casada, porque ela não pode ter filhos, então não tem motivo pra... Sabe, são coisas que... Como é que eu vou dizer? Eu não consigo encontrar a lógica desse pensamento, desse tipo de pensamento. Eu não consigo encontrar a validade desses argumentos, né? Mas o que diz oficialmente a psicologia a respeito disso? Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia, muito tempo depois de outros países que já tinham feito isso, solta a resolução número 1, retirando a homossexualidade da lista de psicopatologias. Ou seja, até aquele momento, no Brasil e em outros lugares já não era desse jeito, a homossexualidade era tratada como um distúrbio passível de tratamento e correção. Sabemos que não é assim. Desde então, essa resolução ela vem sofrendo constantes ataques e tentativas, normalmente de grupos religiosos fundamentalistas, de ser revogada ou diminuída, ou enfim. Completa 21 anos agora em 2020. De onde eu estou tirando essas informações? Eu fui buscar artigos científicos, artigos do meio acadêmico, para que a gente pudesse ter, assim, dados mais atuais a respeito dessa situação. Eu consultei 2 artigos, vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixo, caso você tenha interesse de ler esses artigos. Foram 21 anos e esses artigos trazem tudo bem detalhadinho, de constantes tentativas de grupos fundamentalistas, especificamente religiosos, tentando afirmar a heteronormatividade como um padrão de conduta, como um padrão de moralidade, que é uma coisa que sinceramente não faz muito sentido. Porque, por exemplo, vamos falar de Flor de Lis. Heterossexual, pastora, trola. Olha a história da Flor de Lis. Essa heterossexualidade não rendeu nada que prestasse, por assim dizer, Mas, enfim, outros vão tirar, não, ou vão falar que é mentira, que tudo que acusaram a Flor de Lis era, foi invenção, Flor de Lis foi vítima de um complô, ou vão dizer que, enfim, sempre se dá um jeito de tentar invalidar alguns desses argumentos aí que são na real muito válidos, Mas sobre tratamento e reversão, por assim dizer, da homossexualidade. O que diz o Conselho Federal de Psicologia. Então eu citei aqui também, consta nesses artigos, que eu citei, então tá aqui. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Ou seja, se você vê essa história de gente dizendo que reverte, que cura, abre aspas, pula fora. Se for psicólogo, denuncia para o Conselho Federal de Psicologia, porque essa prática vai contra o Código de Conduta de Ética da Psicologia. Está aqui também. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Mas aí o povo, não, mas quem é o Conselho Federal de Psicologia para definir isso? Eu acho que o povo vai pensar nisso. Quem é o Conselho Federal de Psicologia para dizer isso? Não sei, de repente é só o órgão máximo no país que regula e fiscaliza a ação de psicólogos,
que é um órgão também formado por psicólogos, né? Então, não sei, de repente... Bom, não sei que o Conselho Federal de Psicologia quer se meter em psicologia, não sei o que tem a ver com isso. Mas, então, pessoal, o que eu tô querendo dizer para vocês, falando essas coisas, citando a resolução número 1 de 1999, né, e falando sobre a fundamentação religiosa das tentativas de patologizar a homossexualidade. Não é, gente, não é doença. O ministro ainda caiu na besteira de falar que isso é escolha, que também não faz sentido uma pessoa pensar, não, sabe, ninguém acorda um belo dia, eu já tô com vontade de... Enfim, completem a frase como quiserem. Sabe, não é assim que funciona. E tem um trecho da fala dele especialmente intrigante em que ele fala jovens de 13 anos optando pelo caminho do homossexualismo sem sequer terem estados com um homem ou uma mulher de verdade. Eu fiquei pensando assim, esse cara tem noção do que ele está falando? Quer dizer, para que alguém se defina, para que alguém defina sua sexualidade, ele tem que necessariamente ter contato sexual com os dois sexos, para que assim ele possa definir qual que é a opção dele, né? Aspas novamente, a escolha dele. E, enfim, será que... Eu fiquei pensando, será que ele passou por isso? Será que ele provou um homem ou uma mulher para ele resolver o que ele queria ser da vida dele? E fica essa questão, que afinal foi o ponto que ele defendeu. Ai ai. É um ministro da educação. O que dizer de um ministro da educação que tem tamanha ignorância? Não sei o que dizer sobre isso mais, não sei mais o que falar sobre isso, tá? Mas se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim. Se você não gostou, deixa o seu joinha também. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras. Se você passa por algum tipo de angústia em função da sua sexualidade, acredite, tá tudo bem, faz parte de você, não tem nada de errado em ser quem você é, não tem nada de errado em seguir um caminho seu, que não prejudica de forma alguma outras pessoas. E se alguém te perguntar, que eu já ouvi essa frase, se a homossexualidade é algo tão correto, por que os homossexuais sofrem tanto na vida, né? Diga pra eles, homossexuais não sofrem por serem quem são, homossexuais sofrem pelo que a ignorância dos outros fazem com eles. Tá bom? Então é isso, espero que você fique muito bem e até o próximo.